Os Estados Unidos enfrentam uma crescente crise de pessoas sem teto, com um aumento de quase 20% na última década. 8 estados com a maior população de pessoas sem teto nos Estados Unidos estão aprovando leis que tornam mais difícil a recuperação econômica dessas pessoas. Essas leis são semelhantes nos 8 estados e geralmente afetam a propriedade das pessoas sem teto. Por exemplo, alguns estados proíbem as pessoas de dormirem em carros, enquanto outros proíbem sentar ou dormir nas calçadas. Essas leis podem dificultar que as pessoas sem teto encontrem um lugar para ficar e acessem serviços básicos como alimentação e assistência médica. A legislação contra pessoas sem teto é uma tendência muito preocupante. Essas leis não fazem nada para abordar as causas da falta de moradia e só tornam a vida mais difícil para as pessoas sem teto. É necessário encontrar melhores maneiras de ajudar as pessoas sem teto sem criminalizá-las. Atualmente, muitas leis estão sendo aprovadas contra pessoas sem teto em todos os Estados Unidos. Em Missouri, uma nova lei estadual que entrou em vigor em janeiro tipifica como crime dormir em propriedade pública, pois as pessoas sem moradia costumam dormir em parques ou no metrô das cidades. Esse tipo de infração pode resultar em uma multa de até $750 ou 15 dias de prisão. O número de pessoas sem teto na América do Norte é impressionante e as grandes cidades são as mais afetadas. Uma das principais causas desse problema é a falta de moradias acessíveis. Na maioria das cidades, os aluguéis aumentaram em relação aos salários. Devido a isso, muitas pessoas ficaram sem moradia, o que significa que costumam passar a noite em barracas, nas ruas ou em seus carros. A maioria das cidades com grande população de pessoas sem teto não mostra sinais de melhoria. Neste vídeo, listamos os 8 estados com as maiores taxas de pessoas sem teto. Esses lugares estão cada vez mais criminalizando atos, como dormir em locais públicos e pedir caridade. Antes de continuarmos, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. A Califórnia é o lar da maioria das pessoas sem moradia no país e esses números estão crescendo. Em 2018, 129.972 pessoas dormiram nas ruas. A contagem mais recente no condado de Los Angeles, que inclui prisões, hospitais e centros de reabilitação, mostrou quase 59 mil pessoas sem teto em 2019, enquanto em São Francisco o número é de 9.784, representando um aumento de 30% desde 2017. Com dezenas de milhares de pessoas sem teto vivendo nas ruas, o problema parece estar piorando. A Califórnia aprovou uma nova lei que proíbe as pessoas de sentar, deitar, dormir ou guardar pertences em locais públicos. A lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024 e se aplica a todas as cidades e condados do estado. Existem algumas exceções à lei, permitindo que as pessoas se sentem, deitem e durmam em locais públicos, participem de protestos ou manifestações autorizadas, usem banheiros públicos e recebam tratamento médico. A lei também permite que as cidades e condados designem certas áreas como zonas seguras, onde as pessoas sem teto possam dormir. No entanto, essas zonas seguras devem estar a pelo menos 300 metros de escolas, creches, parques e bibliotecas. As regras direcionadas às pessoas sem teto provocaram reações divergentes. Alguns acreditam que é necessário lidar com a falta de moradia, enquanto outros a veem como cruel e desumana. Esta legislação também foi contestada nos tribunais e não está claro se será assinada. A Lei de Pessoas Sem Teto na Califórnia, aprovada em 2016, proíbe cidades e condados de criminalizar pessoas sem teto. No entanto, a lei parece entrar em conflito com o projeto de lei de pessoas sem teto. Portanto, é possível que os tribunais anulem a nova lei por considerá-la inconstitucional. A Flórida tem uma longa história de leis para pessoas sem teto. Nos últimos anos, essas leis têm se tornado cada vez mais rígidas, dificultando a sobrevivência das pessoas sem moradia. Uma das leis mais comuns na Flórida é a proibição de acampar. Essa regulamentação impede as pessoas de dormir em locais públicos, incluindo parques, calçadas e sob pontes. A lei também proíbe que as pessoas guardem pertences pessoais em locais públicos. Outra lei comum contra pessoas sem teto é a que proíbe a mendicância. Essa ordenação impede que pessoas sem moradia peçam dinheiro em locais públicos. Uma das leis mais controversas contra pessoas sem moradia no Texas é o projeto de lei 1925 da Câmara de Representantes, promulgado pelo governador Greg Abbott em 2021. A lei considera o acampamento em um local público não aprovado como uma infração de classe C, sujeita a multa de até $500. A legislação também proíbe que as cidades usem parques públicos com acampamentos para pessoas sem teto.
Defensores da lei afirmam que ela é necessária para proteger a saúde e a segurança pública. Muitas pessoas argumentam que os acampamentos de pessoas sem moradia podem atrair a criminalidade e representar riscos para a saúde. Aqueles que se opõem à lei afirmam que é cruel e desumano criminalizar as pessoas apenas por tentar encontrar um lugar para passar a noite. Eles também argumentam que a ordenança não aborda as causas fundamentais da falta de moradia, como pobreza, doenças mentais e abuso de substâncias. Outros regulamentos também proíbem a mendicância em locais públicos, dormir em carros, lavar roupas e acender fogo em locais públicos. A falta de moradia é um problema crescente no estado de Washington. O número de pessoas sem teto aumentou constantemente nos últimos anos e espera-se que continue aumentando. Um dos desafios enfrentados pelas pessoas sem moradia é a criminalização de sua situação. Muitas cidades de Washington aprovaram leis que tornam ilegal sentar ou deitar nas calçadas, dormir em locais públicos ou pedir dinheiro às pessoas. No entanto, em 2022, uma lei conhecida como Iniciativa de Proteção dos Direitos foi aprovada, exigindo que as cidades forneçam abrigo ou habitação para as pessoas que vivem em acampamentos nessas áreas. A Iniciativa de Proteção dos Direitos é um passo na direção certa, mas não é uma solução completa. Mais esforços são necessários para abordar as causas fundamentais da falta de moradia, como a pobreza e doenças mentais. O Estado tem uma longa história de leis para pessoas sem teto. Essas leis proíbem que pessoas sem moradia durmam ou sentem em locais públicos. Esse tipo de legislação criminaliza pessoas de baixa renda e não ajuda em sua recuperação. Uma das leis mais comuns contra pessoas sem teto em Massachusetts é a que proíbe dormir em locais públicos. O estado estabelece que é ilegal dormir em qualquer lugar que não seja um abrigo designado. Essa lei tem sido usada para prender pessoas que dormem em parques, sob pontes e até mesmo em seus carros. Outro tipo comum de legislação são as regras contra a vadiagem. Essa regulamentação proíbe ficar em pé ou sentar no mesmo lugar por muito tempo, mesmo que a pessoa não tenha feito nada de errado. Em 2022, o Procurador-Geral do Estado determinou que essa legislação era inconstitucional. Uma grande vitória para os defensores das pessoas sem teto, mas apenas o primeiro passo. Pelo menos 50 cidades da Pensilvânia têm leis que proíbem dormir ou passar a noite em locais públicos. Defensores de pessoas sem moradia criticaram essas leis por considerá-las inconstitucionais ou ineficazes. O Departamento de Justiça, DOJ, também se envolveu na questão das leis contra pessoas sem moradia. Em 2016, o DOJ apresentou informações em uma ação contra a cidade de Boise, Idaho, que tinha uma ordenança contra acampamentos. O DOJ argumentou que isso era inconstitucional, pois criminalizava a falta de moradia. Essa declaração foi uma grande vitória para os defensores das pessoas sem moradia. Desde então, eles têm citado esse evento em outras ações que questionam as leis contra pessoas sem moradia. No entanto, o problema está longe de ser resolvido. As leis do Arizona são muito semelhantes às de outros estados. Pessoas sem teto são proibidas de dormir em parques e outros locais públicos. Defensores de pessoas sem moradia criticaram essas leis, argumentando que o Estado não faz nada para abordar as causas fundamentais da falta de moradia, e em vez disso punem aqueles que já estão lutando. Além disso, essas leis afetam desproporcionalmente pessoas com deficiência. A legislatura do Arizona estava tornando ainda mais severas as leis ao aprovar um projeto de lei que exigia que as cidades tomassem medidas energéticas contra acampamentos de pessoas sem moradia e as acusassem de invasão de propriedade privada. No entanto, o projeto de lei foi vetado pelo governador Doug Ducey. A falta de moradia é um problema complexo que não tem soluções fáceis. No entanto, algumas cidades, incluindo Ohio, responderam à falta de moradia aprovando leis contra pessoas sem teto, assim como outros estados. Em alguns casos, essas ordenanças têm consequências trágicas. Em 2018, um morador de rua chamado Chris Davis foi preso por dormir em um parque em Columbus, Ohio. Ele morreu na prisão no dia seguinte devido a um ataque cardíaco. Os 8 estados mencionados neste vídeo têm o maior número de pessoas sem teto. No entanto, os Estados Unidos não estão passando por um bom momento. Isso se reflete na maioria dos estados do país. Algumas cidades revogaram leis contra pessoas sem teto, enquanto outras continuam aplicando-as. O debate sobre essas leis é complexo. Por um lado, é compreensível que as cidades queiram manter suas ruas limpas e seguras. Por outro lado, essas leis podem dificultar a recuperação das pessoas. Além disso, quando as pessoas são forçadas a viver nas ruas, é mais provável que fiquem expostas ao crime e à violência. Essas leis costumam ser vagas e abertas à interpretação, o que pode levá-las à prisão de pessoas sem teto, que estão apenas tentando sobreviver. O
O Estado também dificulta a obtenção de recursos necessários para pessoas sem teto, como comida, água e abrigo. As cidades deveriam investir em moradias mais acessíveis, serviços de saúde mental e programas de tratamento de substâncias. Elas também deveriam trabalhar para criar um ambiente mais solidário para pessoas sem moradia. O que você acha que os Estados Unidos deveriam fazer com essa situação? Deixe suas respostas nos comentários e se gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.